Imagine uma esposa de aparência doce e carinhosa, que na verdade guardava o segredo mais sombrio que as águas do Rio Negro já viram. Não uma, mas duas vidas, a de seu próprio marido e a de sua filha de 7 anos, foram encontradas perfeitamente seladas dentro de 2 blocos de concreto, submersos no leito do rio. O que realmente aconteceu por trás do rosto sereno daquela mulher? O que fez uma mãe se transformar em um monstro dentro de sua própria casa? Esta história vai abalar seu coração, porque sob o silêncio das águas, havia um pecado que tentaram esconder para sempre. O sol mal havia despontado no horizonte de Manaus, derramando uma cor dourada sobre a superfície escura e calma do Rio Negro. A névoa da manhã ainda pairava fina sobre a água, e o som do remo de madeira de seu antenor quebrava lentamente a quietude. Aquele homem, aos 62 anos, dependia daquele rio há mais da metade de sua vida. Cada ondulação da água, cada redemoinho da correnteza, parecia fazer parte de sua própria respiração. Ele conhecia o Rio Negro como conhecia as veias de suas mãos. No entanto, aquela manhã, uma manhã no final de julho de 2023, seria uma que ele jamais conseguiria esquecer. Seu antenor puxava a rede que havia deixado na noite anterior, perto de uma curva profunda do rio, onde a correnteza girava lenta, mas com força. O ar estava úmido, e o cheiro de lodo e folhas molhadas se misturava ao aroma distante de fumaça de alguma queimada. Talvez hoje a sorte seja boa, ele murmurou baixinho, puxando a corda da rede que parecia pesada em suas mãos. Mas quanto mais ele puxava, mais estranha a sensação se tornava. O peso não era de peixe, era algo duro, grande e imóvel. Ah não, devo ter prendido em alguma raiz de árvore, pensou ele. Tentou puxar com mais força, mas seu pequeno barco de madeira balançou, quase virando. A curiosidade começou a superar o cansaço. Com um movimento cuidadoso, ele amarrou sua canoa a um tronco na margem do rio. Então, sem pensar muito, tirou a camisa suada e mergulhou lentamente na água turva e escura. A água ali era fria, pressionando seus ouvidos, mas seus olhos começaram a distinguir uma forma vaga no fundo do rio. Eram 2 tambores de metal grandes cobertos de limo e ferrugem. Um deles parecia menor, talvez do tamanho de um adulto agachado. Sua mão tocou a superfície metálica e lisa, e ele deu um salto para trás ao perceber o quão pesado o objeto era. Voltou à superfície ofegante, os olhos fixos no lugar onde os tambores estavam submersos. O que é isso? Por que haveria 2 tambores aqui? Pensou ele. Seu coração batia forte, um pressentimento estranho apertava seu peito. Ele voltou ao barco, pegou um pedaço de corda grossa e mergulhou novamente, amarrando o tambor menor com toda a força que tinha. Depois de lutar por quase meia hora, seu antenor finalmente conseguiu arrastar o tambor para a margem do rio, sobre a lama macia que começava a secar. O tambor estava terrivelmente enferrujado com buracos em várias partes, e por uma dessas frestas, algo cinza era visível, como cimento. Por que haveria concreto dentro de um tambor? Sussurrou ele, intrigado. Pegou uma pedra grande e começou a bater lentamente na parte enferrujada. 1, 2 vezes até que a fina camada de metal rachou e se quebrou. Por trás da rachadura, algo de um rosa pálido apareceu. Ele se inclinou, espiando mais de perto, e seu sangue pareceu congelar. Não era pedra. Não era um tecido qualquer. Ele viu um pedaço do que parecia ser um vestido infantil, de cor desbotada, e ao lado, fragmentos de pequenos ossos brancos. Seu antenor recuou bruscamente, o corpo tremendo incontrolavelmente. A pedra caiu de sua mão, e sua voz se partiu em meio ao som do vento. Meu Deus! Tem um corpo dentro do tambor. Tem um corpo no rio. Ele correu cambaleando em direção à sua pequena comunidade ribeirinha, gritando com toda a força de seus pulmões. Sua voz rasgou o silêncio da manhã, fazendo com que outros pescadores e moradores que tomavam café em uma lanchonete na margem do rio viessem correndo. Em questão de minutos, a notícia de um tambor com um corpo no Rio Negro se espalhou como fogo. Logo o som de sirenes da polícia ecoou, aproximando-se. Barcos de patrulha da Polícia Civil do Amazonas chegaram, trazendo oficiais uniformizados. Eles rapidamente isolaram a área com uma fita amarela,
enquanto seu antenor sentava-se exausto no chão, o rosto pálido, os olhos ainda fixos na água que brilhava sob o sol. O rio que sempre fora sua fonte de vida, naquela manhã, se transformará em uma testemunha silenciosa de algo sombrio, algo que abalaria toda a cidade de Manaus nos dias que se seguiriam. Naquela tarde, o céu de Manaus parecia cinzento. O Rio Negro, geralmente agitado com o som dos motores dos barcos, de repente ficou silencioso. Apenas o som suave das ondas batendo contra os muros de contenção na margem era ouvido. Na área isolada pela fita policial, alguns moradores observavam de longe, com uma mistura de curiosidade e medo. Sob uma tenda azul, a equipe forense da Polícia Técnica do Amazonas trabalhava com extremo cuidado. Vestiam trajes de proteção brancos, máscaras e luvas grossas. No centro deles estava o delegado Ricardo Vargas, chefe da investigação, conhecido por sua calma e perspicácia. Pela expressão em seu rosto, era claro que ele sentia algo incomum neste caso. Seu antenor estava sentado em uma cadeira de plástico, com um pano fino sobre os ombros, os olhos ainda fixos no tambor de metal que encontrara pela manhã. Um jovem policial se aproximou com um caderno em mãos. Seu antenor, por favor, conte-nos novamente devagar, como o senhor encontrou o tambor, disse ele gentilmente. Seu antenor olhou para o chão, a voz tremendo um pouco. Eu estava puxando minha rede esta manhã. Parecia muito pesada. Pensei que era uma raiz de árvore grande, mas eram 2 tambores. Levantei o menor, abri um pouco e vi um pano rosa e algo estranho dentro. O policial assentiu e fez um sinal para a equipe de mergulhadores trazer o segundo tambor. Após 2 horas de trabalho árduo, o tambor maior foi finalmente içado para a superfície. Lama e água escorriam de seus lados, liberando um cheiro de metal misturado com lodo. A equipe forense o examinou cuidadosamente sob a supervisão da doutora Helena Costa. A camada de ferro enferrujado foi aberta lentamente. O som de um martelo ecoou repetidamente ao longo da margem do rio, cada batida como se estivesse desvendando um antigo segredo enterrado no fundo do Rio Negro. Quando a última camada foi removida, o ar ao redor ficou subitamente silencioso. Doutora Helena se inclinou, seus olhos afiados e cheios de cautela. Há restos de ossos de um humano adulto aqui, disse ela em voz baixa. Todos ao redor ficaram em silêncio. Não muito longe dali, o primeiro tambor, o menor, também foi aberto. Dentro havia pedaços de um pequeno vestido rosa, já desbotado. Não era preciso dizer muito. Todos sabiam que aquele tambor continha o corpo de uma criança. O delegado Vargas respirou fundo. Estamos lidando com um assassinato premeditado, disse ele, calmo, mas firme. Ele sabia que este não era um caso de homicídio comum. A maneira como o perpetrador escondeu os corpos com concreto demonstrava um cálculo frio e cruel. Na manhã seguinte, a notícia dos 2 tambores com corpos no Rio Negro se espalhou por toda Manaus. As pessoas falavam sobre isso nas lanchonetes, nos mercados e até nas redes sociais. Alguns especulavam que era obra da máfia, outros acreditavam que era alguém próximo às vítimas. Mas para o delegado Vargas, todas as suposições eram irrelevantes. Ele precisava de fatos. No laboratório do Instituto Médico Legal de Manaus, doutora Helena e sua equipe trabalhavam sem parar. Eles examinaram cada pedaço de tecido, osso e material preso ao concreto. Os resultados iniciais não mostraram ferimentos por arma branca ou sinais de violência física. Isso significava que as vítimas poderiam ter morrido antes de serem colocadas no concreto. O que foi mais chocante, no entanto, veio de um exame mais aprofundado. Doutora Helena encontrou vestígios de metais pesados na coluna vertebral da vítima menor. Altos níveis de arsênico e fósforo indicavam uma alta probabilidade de envenenamento. Ela imediatamente escreveu um relatório para entregar ao delegado Vargas. Na sala de operações improvisada, o delegado Vargas estava diante de um grande quadro branco. Fotos das 2 vítimas estavam presas lado a lado. Acima delas estava escrito: identidade desconhecida. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de um velho ventilador rangendo.
O agente Fábio Mendes, um investigador jovem e diligente, entrou com uma pilha de pastas empoeiradas. Delegado, começamos a verificar os arquivos de pessoas desaparecidas de 2019 a 2021, disse ele. Vargas assentiu. Procure por casos de um pai e uma criança que desapareceram juntos. Concentre-se na região de Manaus e municípios vizinhos como Manacapuru. Dias se passaram. A sala se encheu de pastas e do cheiro de café forte. A equipe trabalhava sem descanso, lendo cada relatório com olhos cansados, mas com uma determinação inabalável. Até que numa tarde, o agente Fábio correu ofegante com uma pasta antiga nas mãos. Delegado, acho que encontramos. Vargas pegou a pasta e a abriu com cuidado. Dentro, havia um boletim de ocorrência da Delegacia de Polícia do Bairro da Compensa, datado de novembro de 2019. A declarante era Sofia Almeida, 29 anos. Ela relatava o desaparecimento de seu marido, Marcos Oliveira, 33 anos, e de sua filha, Lia Oliveira, 7 anos, depois que eles supostamente viajaram para Manacapuru a trabalho. Vargas leu lentamente, seus olhos se estreitando. Tudo batia: idade, gênero e a data do desaparecimento. Ele olhou para o quadro branco, pegou um marcador preto e, com a mão firme, escreveu 2 novos nomes sob as fotos das vítimas não identificadas: Marcos Oliveira e Lia Oliveira. Ao lado dos nomes, ele adicionou um grande ponto de interrogação. Uma suspeita acabará de surgir, mas sua intuição era forte. Ele olhou para o quadro por um longo tempo e depois disse em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo: se forem eles, então o assassino está entre as pessoas mais próximas. O céu da tarde lá fora começava a ficar avermelhado. O Rio Negro parecia calmo, como sempre, como se guardasse o segredo que acabará de ser parcialmente revelado. Mas o delegado Vargas sabia que este era apenas o começo de uma longa história sobre um amor que deu errado e um crime escondido por trás do rosto gentil de uma esposa. 3 dias após a descoberta do boletim de ocorrência, o laboratório forense do IML de Manaus ainda estava iluminado até tarde da noite. Dentro da sala fria e de luz branca, a doutora Helena Costa olhava para a tela do computador com os olhos cansados. O gráfico do teste de DNA formava lentamente o padrão que ela esperava. Quando o resultado final apareceu, ela deu um leve sorriso e anotou rapidamente em um pequeno caderno ao seu lado. Naquela manhã, o delegado Vargas chegou mais cedo que o normal. Suas botas ainda estavam molhadas do orvalho quando ele abriu a porta do laboratório. "Quais são os resultados, doutora?" perguntou ele. "Doutora." Helena entregou a ele o arquivo com uma expressão séria. "O DNA da vítima masculina corresponde à amostra de sangue de um casal de idosos de Manacapuru, senhor. Heitor e senhora Elza. Eles disseram que o filho deles se chamava Marcos Oliveira. O resultado é 100% compatível. E a vítima menor é de fato sua filha biológica, Lia Oliveira." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Vargas olhou para o relatório em suas mãos, sentindo um peso no peito. 2 nomes que antes eram apenas um ponto de interrogação agora se tornaram pessoas reais, um pai e uma filha que estavam desaparecidos há 4 anos. Ele colocou o arquivo lentamente sobre a mesa e disse em voz baixa: "A partir de hoje, isso não é mais um mistério, é um caso de duplo homicídio qualificado." Naquela tarde, o posto de investigação estava fervilhando de atividade. Novas fotos foram pregadas na parede, incluindo o rosto de uma jovem de aparência doce, Sofia Almeida, a esposa de Marcos Oliveira. Vargas ficou um longo tempo em frente àquela foto. O sorriso na imagem parecia caloroso, mas em seus olhos havia algo inquietante. "Como alguém pode guardar um segredo como este por tanto tempo?" murmurou ele. O agente Fábio chegou com uma nova pilha de documentos. "Delegado, encontramos os registros financeiros da família Oliveira. Após o desaparecimento dele ser registrado, Sofia vendeu a casa e um pequeno sítio que eles tinham em Manacapuru por um preço baixo. O dinheiro foi para uma conta pessoal em nome dela." Vargas levantou a cabeça. "Ela se casou de novo?" Fábio balançou a cabeça. "Ainda não."
mas os dados cadastrais mostram que ela mora no bairro de Flores com um homem chamado Júlio Santos, um pedreiro. Esse nome fez Vargas olhar fixamente para Fábio. Júlio Santos. Verifique de novo. Fábio assentiu rapidamente. Já verifiquei, senhor. Júlio foi o pedreiro que reformou a casa da família Oliveira pouco antes de eles desaparecerem. Vargas massageou as têmporas e se levantou, de frente para o grande quadro na parede. Lá, ele desenhou uma linha vermelha conectando 4 nomes: Marcos, Lia, Sofia, Júlio. A relação entre eles é próxima demais para ser coincidência, disse ele em voz baixa. Naquela noite Vargas estava na margem do Rio Negro. O vento trazia o cheiro característico da água e da lama. Sob as luzes da ponte Rio Negro, a água brilhava suavemente. Ele se lembrou do rosto de seu próprio pai, um velho pescador que costumava aconselhá-lo a não deixar o mal sem resposta. Este rio alimenta muitas pessoas, pensou ele, mas desta vez, o mesmo rio também guardou o segredo de 2 almas que nunca mais voltaram para casa. Na manhã seguinte, Vargas reuniu toda a equipe. Vamos começar pelos antigos vizinhos da família Oliveira em Manacapuru. Encontrem qualquer um que possa ter visto algo estranho antes de eles desaparecerem. 2 dias depois, os relatórios de campo chegaram. Uma moradora, Dona Rina, dona de uma pequena mercearia perto da antiga casa de Sofia, deu seu depoimento. Eu vi aquele pedreiro vindo à noite, trazendo sacos de cimento. Às vezes, eu ouvia o som de uma betoneira na cozinha até tarde da noite. Pensei que eles estavam trabalhando até mais tarde, mas com o tempo, achei estranho. Sempre à noite. Vargas leu o relatório com a testa franzida. Cimento. À noite. Antes de eles desaparecerem, murmurou ele. Ele sabia que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Enquanto isso, o agente Fábio encontrou algo na análise digital. Há registros de atividade no WhatsApp de Marcos Oliveira após a data em que ele foi dado como desaparecido. No entanto, a localização e o dispositivo usados eram diferentes. A atividade vinha de um computador em Manaus, precisamente do endereço onde Sofia mora, explicou Fábio. Vargas ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: isso significa que as mensagens enviadas para a família durante todo esse tempo foram escritas pela própria Sofia. Essa evidência tornou a atmosfera no posto de comando ainda mais tensa. Agora a direção da investigação havia mudado. Não se tratava mais de encontrar o culpado, mas de determinar o quão grande era o papel de Sofia e Júlio neste plano cruel. Vargas ordenou vigilância por vários dias na casa de 2 andares onde eles moravam. De uma distância segura, a equipe observava a vida deles. Todas as manhãs, Sofia ia à feira com uma cesta de palha, comprava legumes, sorria para os vizinhos. À tarde, Júlio voltava do trabalho e sentava-se na varanda tomando um café. A vida deles parecia tranquila, quase feliz. Mas para Vargas, essa tranquilidade era o que mais o intrigava. Uma noite, Vargas falou com toda a sua equipe no pequeno e silencioso posto de comando. Esta mulher guardou um segredo por 4 anos. Isso significa que ela é muito boa em mentir. Mas desta vez temos provas: o veneno, o dinheiro, as testemunhas e os dados digitais. Tudo aponta para uma única direção. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos jovens à sua frente. Amanhã de manhã vamos prendê-los. Lá fora a chuva começou a cair lentamente, refletindo as luzes da rua na superfície do asfalto. O som das gotas no telhado parecia uma contagem regressiva para o fim do jogo. Vargas olhou para o quadro do caso mais uma vez. Em meio às fotos, havia uma pequena imagem de Lia Oliveira com um vestido rosa. Ele baixou a cabeça lentamente e sussurrou: fique em paz, pequena. A verdade está a caminho. O céu de Manaus ainda estava escuro quando 2 carros de polícia pararam em uma rua estreita no bairro de Flores. O ar estava úmido e silencioso, quebrado apenas pelo som de ratos correndo nos bueiros. No final de um beco, uma casa de 2 andares, pintada de um verde claro, parecia adormecida na quietude. Dentro do primeiro carro, o delegado Vargas olhou para o relógio, que marcava 4h55 da manhã. Ele se virou para sua equipe e disse calmamente: vamos fazer isso rápido e sem violência.
Tragam-nos vivos. 5 minutos depois, duas equipes se aproximaram de direções diferentes, seus passos quase inaudíveis no asfalto molhado. Quando a porta da frente foi batida com força e uma ordem alta soou: polícia. Abra a porta. A atmosfera mudou instantaneamente. De dentro, ouviu-se o grito abafado de uma mulher e o som de passos apressados. A porta foi arrombada. 2 policiais entraram primeiro, seguidos por Vargas. Na pequena sala de estar, Sofia Almeida estava de pé rígida, vestindo pijama, o rosto pálido. Em sua mão, um celular que havia caído no chão. O que está acontecendo, senhor? Por que tão cedo? Sua voz tremia. Vargas olhou para ela sem emoção, mostrando o mandado. Somos da Polícia Civil do Amazonas. Senhora Sofia Almeida, a senhora está detida para investigação do assassinato de Marcos Oliveira e Lia Oliveira. O rosto de Sofia ficou branco como cera, seus lábios tremiam, mas ela não disse uma palavra. Da cozinha surgiu um homem com uma camiseta surrada, Júlio Santos, com os olhos ainda vermelhos de sono. 3 policiais imediatamente o seguraram pelos braços. Senhor, isso é um engano. Nós não sabemos de nada, ele disse apressadamente. Vargas permaneceu calmo. Vocês 2 vêm conosco. Tenho direito a um advogado, mas se quiserem dar um depoimento direto, nós ouviremos. Sofia apenas baixou a cabeça. Lá fora, uma garoa fina começou a cair, limpando as pegadas no pequeno pátio. Os 2 carros partiram lentamente, deixando o beco para trás, levando 2 pessoas que nos últimos 4 anos esconderam o segredo sombrio do Rio Negro. Na sede da polícia, 2 salas de interrogatório eram iluminadas por uma luz branca e fria. Em uma sala, Júlio sentava-se inquieto, com as mãos algemadas frouxamente, o suor escorrendo por suas têmporas. Na outra, Sofia estava sentada ereta, as mãos no colo, o rosto sem expressão. A maquiagem borrada em seus olhos deixava uma sombra escura, fazendo-a parecer mais velha do que sua idade. Vargas decidiu interrogar Sofia primeiro. Ele entrou com passos lentos, carregando uma pasta fina. Senhora. Sofia, a senhora sabe por que a trouxemos aqui? Perguntou ele. Sofia baixou o olhar. Eu não sei, senhor. Sou apenas uma dona de casa. Meu marido foi embora há 4 anos, não sei onde ele está. Vargas abriu a pasta e tirou 2 fotos antigas, colocando-as sobre a mesa. Eles não foram embora, senhora. Eles foram assassinados. E nós sabemos que a senhora foi a última pessoa que esteve com eles. Sofia olhou para as fotos por um longo tempo. Algo brilhou em seus olhos, talvez tristeza, talvez raiva, mas desapareceu rapidamente. Senhor, eu já disse várias vezes. Meu marido foi embora. Eu não matei ninguém. Sua voz era suave, mas fria como a de alguém que praticou aquelas palavras por muito tempo. Vargas a observou. Então, por favor, explique por que as mensagens de WhatsApp do falecido Marcos foram enviadas do seu computador em Manaus. Sofia ficou em silêncio. Sua respiração era lenta, mas regular. Eu não sei nada sobre computadores, respondeu ela, sem olhá-lo nos olhos. Vargas sabia que estava falando com uma mulher mentalmente forte, alguém que podia suportar a pressão sem vacilar. Ele fechou a pasta lentamente. Tudo bem. Veremos mais tarde, senhora. Ele saiu da sala, fazendo um sinal para que um policial ficasse de guarda na porta. Na sala ao lado, Júlio estava sentado com a cabeça baixa, o rosto tenso. Vargas entrou trazendo várias fotos, da antiga casa de Marcos em Manacapuru, de sacos de cimento e de notas fiscais de material de construção em nome de Júlio. Ainda se lembra disso? Perguntou. Júlio mordeu o lábio. Eu era só o pedreiro, senhor. Não sei nada sobre assassinato. Vargas se aproximou, olhando diretamente nos olhos. Você trabalhava à noite carregando cimento? Ouvia barulho de betoneira na casa de outra pessoa. 2 pessoas daquela casa desapareceram sem deixar rastros. Agora, os corpos delas são encontrados dentro de concreto. E você ainda diz que não sabe de nada? Júlio olhou para o chão, o corpo tenso. Vargas se aproximou ainda mais.
Sofia, na outra sala, já confessou. Ela disse que a ideia toda foi sua. Essas palavras fizeram Júlio levantar a cabeça, os olhos arregalados, a respiração presa. Não. Ela está mentindo, senhor. Foi ela quem me mandou fazer tudo. A ideia foi dela. Sua voz se quebrou. Vargas o encarou sem expressão. Então, explique desde o começo. Júlio respirou fundo. Eu a conheci quando trabalhava na casa dela. No início, era só um pedreiro, mas ela desabafava muito. Dizia que sua vida era infeliz, que o marido era frio, indiferente. Com o tempo ficamos próximos. Pensei que era só pena, mas ela começou a falar coisas estranhas. Queria ser livre, queria uma casa só dela, sem o Marcos e a filha. Pensei que era só raiva momentânea, mas naquela noite. Tudo mudou. Ele parou, a voz trêmula. Ela cozinhou naquela noite. Disse que queria um jantar em família. Eu estava trabalhando na cozinha dos fundos, preparando o cimento. Depois ela saiu, o rosto pálido, dizendo que tudo estava acabado. Eu não acreditei, mas quando entrei na casa, Júlio cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Vargas fez um sinal para que o policial diminuísse a intensidade da luz. A sala ficou mais suave, mais pesada. Continue, Júlio, disse Vargas calmamente. Só queremos saber a verdade. Júlio assentiu, as lágrimas caindo sobre a mesa. Eu estava com medo, senhor. Mas ajudei a me livrar dos corpos porque ela disse que se eu a denunciasse, eu também seria culpado. O tempo passou sem que percebessem. A noite começou a cair enquanto Vargas ainda estava sentado naquela sala, ouvindo cada palavra de Júlio. Lá fora a chuva voltou a cair lentamente, refletindo as luzes na janela. Ele se levantou, olhando para o vidro molhado, pensando nas duas salas atrás dele, uma com uma mulher que ainda estava em silêncio, outra com um homem que finalmente falou. Em seu coração, Vargas sabia que a verdade estava começando a emergir. Cada gota de chuva naquela noite parecia trazer consigo uma parte do segredo do Rio Negro, que por tanto tempo esteve enterrado no silêncio. Depois de ouvir parte da confissão de Júlio naquela noite, Vargas decidiu falar diretamente com Sofia. A chuva ainda não havia parado completamente quando ele voltou à sala de interrogatório. O relógio marcava 9 da noite. Ele caminhou lentamente pelo corredor longo, cada passo ecoando suavemente no chão de ladrilhos. Pelo pequeno vidro na porta da sala, ele viu Sofia ainda sentada na mesma posição desde a manhã, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na parede. Vargas respirou fundo e entrou. A luz da sala estava fraca, apenas uma lâmpada sobre a mesa iluminava o rosto de Sofia. Nos encontramos de novo, senhora. Sofia, disse ele calmamente. Espero que esteja pronta para falar. Sofia virou-se lentamente, seu olhar não era de medo, apenas de cansaço. Eu já disse, senhor. Não sei de nada, ela sussurrou. Vargas sentou-se à sua frente, olhando-a em silêncio por alguns segundos, depois abriu a pasta com o relatório do interrogatório de Júlio. Júlio já confessou, disse ele em voz baixa. Sofia franziu a testa, mas não respondeu. Vargas continuou. Ele disse que a ideia toda veio de você. Que você comprou veneno e pediu a ajuda dele para se livrar dos dois corpos. Sofia deu um sorriso fraco, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu já esperava que ele dissesse isso. Todos os homens são iguais. Quando estão encurralados, sempre culpam uma mulher. Vargas não respondeu diretamente. Ele a observou em silêncio, tentando ler aquele rosto. Então, a senhora quer dizer que tudo é mentira? Não é mentira, mas é uma história unilateral, respondeu ela rapidamente. Ela se recostou na cadeira, os olhos fixos na lâmpada do teto. Eu só queria viver em paz, mas as pessoas insistem em me transformar em um monstro. Vargas se inclinou para a frente. Se a senhora não é um monstro, conte-me a sua versão. Quero ouvir diretamente da sua boca, não de mais ninguém. Sofia o encarou por um longo tempo e então lentamente começou a falar. Eu me casei jovem, senhor, aos 20 anos. Marcos era um bom homem, mas bom demais. Tudo tinha que ser perfeito, de acordo com ele.
Eu não podia errar, não podia sair à noite, não podia ter amigos. A casa era como uma prisão. Ela fez uma pausa, os lábios tremendo. Eu aguentei por causa da Lia. Minha filha era a única razão pela qual eu me mantinha sã. Mas quanto mais ela crescia, mais parecia com o pai. Quieta, obediente, mas me fazia sentir sozinha na minha própria casa. Vargas observava sem interromper. Ele sabia que por trás daquelas frases calmas, havia uma emoção que subia lentamente à superfície. Até que um dia, continuou Sofia, Marcos chamou um pedreiro para reformar a cozinha. Foi aí que conheci o Júlio. Ele era diferente, rude, mas honesto. Ele me ouvia. Eu me senti viva de novo. Sofia baixou a cabeça, as mãos cerradas. Eu sei que foi errado, mas eu estava cansada de ser uma esposa que só ficava em silêncio. Eu queria me libertar. Eu já tinha pedido o divórcio, mas Marcos se recusou. Ele disse que se eu fosse embora, levaria a Lia e eu não ficaria com nada. Vargas anotava rapidamente em seu caderno. Então, o que aconteceu naquela noite? Sofia olhou para ele. Havia um brilho afiado em seus olhos, uma mistura de dor e raiva. Naquela noite, eu cozinhei. Marcos chegou mais cedo do que o normal. Jantamos nós três. Eu só queria assustá-lo, não matá-lo. Coloquei um pouco de veneno na comida dele, pensando que ele passaria mal e desistiria. Mas depois disso, tudo aconteceu rápido demais. Sua voz ficou rouca. Ele caiu. Então a Lia começou a chorar. Entrei em pânico. Peguei minha filha no colo. Eu queria ajudá-la, mas o mesmo veneno já estava agindo no corpo dela. Eu gritei, mas o Júlio apareceu e me puxou para fora. Ele disse que era tarde demais. Disse que se eu denunciasse, eu iria para a cadeia. Eu não sabia o que fazer. Fiquei em silêncio. A sala ficou em silêncio. Apenas o som da chuva lá fora e o tic-tac do relógio na parede eram ouvidos. O policial que acompanhava o interrogatório anotava cada palavra de Sofia na ata de depoimento. Vargas olhou para ela profundamente. Então, a senhora admite ter dado veneno? Sofia assentiu lentamente. Eu não tinha a intenção de matar. Eu só queria parar de ser uma sombra na minha própria casa. Vargas fechou a pasta lentamente. Ele olhou para o rosto à sua frente, o rosto de uma mulher que havia perdido tudo, mas não se arrependia completamente. E depois disso, o que aconteceu? Sofia suspirou longamente. Júlio organizou tudo. Ele disse que me ajudaria a me livrar dos corpos. Eu apenas fiquei sentada no quarto, sem conseguir me mover. Ouvi o som de baldes de cimento de algo pesado sendo arrastado. Pensei que era um pesadelo. Na manhã seguinte, os 2 tambores haviam sumido. Vargas olhou para suas anotações e disse em voz baixa: "Você viveu com esse segredo por 4 anos. Como se sentiu?" Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Toda noite eu ouvia o som da água. Eu via o rosto da minha filha nos meus sonhos. Mas toda vez que eu acordava, eu fingia esquecer. Vargas baixou a cabeça. Havia uma amargura que ele não conseguia esconder. Ele sabia que por trás de todo crime, sempre havia um coração que foi quebrado primeiro. Então, por que a senhora não quis ser honesta desde o início? Sofia sorriu amargamente. Porque eu sei que a verdade nunca faz ninguém feliz. Nem a mim, nem a ele, nem a pessoas como Júlio. Vargas a olhou sem dizer nada. Ele sabia que naquela pequena sala, a verdade finalmente havia surgido, embora da forma mais dolorosa. Ele fechou a pasta, levantou-se e disse em voz baixa: "Obrigado, senhora." Sofia. Talvez a lei lhe dê uma punição, mas esta noite pelo menos o fardo em seu peito começou a diminuir. Sofia olhou para a mesa vazia à sua frente. "Não, senhor. Esse fardo nunca desaparecerá", disse ela em voz baixa. "Porque eu não matei apenas meu marido, matei também a melhor parte de mim." Vargas ficou em silêncio por alguns segundos e depois saiu. Do lado de fora da sala, o agente Fábio esperava com o rosto tenso. "Delegado, como foi?" perguntou ele. Vargas olhou para ele, cansado.
Ela confessou. Mas por algum motivo não me sinto vitorioso. Eles caminharam lentamente pelo corredor mal iluminado. Lá fora a chuva havia parado. As luzes do pátio refletiam-se nas poças d'água, como pequenas estrelas no chão. Vargas parou por um momento, olhando para o céu escuro sobre Manaus, e disse para si mesmo: o Rio Negro falou, mas a voz mais alta sempre vem do coração humano. Ao deixar a sala de interrogatório de Sofia, Vargas não foi para casa. Naquela noite, ele voltou para outra sala, onde Júlio Santos ainda esperava, de cabeça baixa. A chuva lá fora havia diminuído, deixando um ar úmido e o cheiro de terra molhada que penetrava nas paredes da delegacia. A luz do corredor projetava uma longa sombra no chão. Júlio parecia exausto. Seus olhos estavam vermelhos, sua camisa úmida de suor. Ele não comia desde a tarde, mas não pedirá nada. Quando Vargas entrou, ele apenas levantou a cabeça lentamente, como se já estivesse resignado a tudo que estava por vir. Júlio, disse Vargas suavemente, Sofia já confessou. Agora é a sua vez de completar a história. Júlio assentiu lentamente. Eu sei, senhor. Eu também não quero mais guardar isso. Vargas ligou o gravador e fez um sinal para o escrivão registrar cada palavra. Certo. Conte-me desde o início. Desde quando você conheceu a Sofia? Júlio respirou fundo antes de começar a falar. Naquela época eu estava trabalhando na casa do Marcos. Uma casa grande em Manacapuru, mas solitária. Marcos era um homem bom, mas rígido. Tudo era controlado por ele. Eu via a Sofia raramente sair de casa. Ela costumava sentar na varanda em silêncio. Às vezes nos trazia água, às vezes apenas olhava para longe. Não sei porquê, mas senti pena dela. Ele fez uma pequena pausa. Uma tarde, ela começou a conversar. Disse que era só sobre o trabalho, mas com o tempo passamos a conversar com frequência. Ela me contou muito sobre o marido, sobre como ele era inflexível, sobre sua vida solitária. Eu sei que sou apenas um pedreiro, mas ela me fazia sentir notado. Vargas ouvia sem interromper. Ele sabia que quem falava não era apenas a boca de um criminoso, mas o coração de um homem que um dia se sentiu sozinho. Nosso relacionamento começou com pena, continuou Júlio, mas com o tempo, ela dizia com frequência que sua vida era sufocante. Ela queria ser livre, mas não sabia como. Eu nunca imaginei que tudo terminaria tão mal. Ele baixou a cabeça. Até aquela noite. Ela veio com o rosto em pânico, dizendo que não aguentava mais. Pediu minha ajuda para resolver tudo. Perguntei o que ela queria dizer. Ela apenas disse, amanhã você saberá. Júlio esfregou o rosto, a voz rouca. Naquela noite, eu fui. Ela estava cozinhando. Marcos e a filha estavam sentados na sala de jantar. Eu estava trabalhando na cozinha dos fundos. Minutos depois, ouvi o som de um prato caindo, e depois, silêncio. Saí e vi o Marcos caído no chão. A menina estava abraçando o pai, chorando. Sofia estava perto da mesa, o rosto pálido, as mãos tremendo. Vargas o olhou com intensidade. O que você fez depois disso? Júlio respirou fundo. Eu entrei em pânico. Queria chamar a polícia, mas ela gritou. Disse que se eu a denunciasse, ela diria que eu era o assassino. Ela sabia que eu era ex-presidiário. Sabia que ninguém acreditaria em mim. Eu fui um tolo, senhor. Fiquei com medo. E ajudei. Ele fechou os olhos, segurando as lágrimas. Peguei 2 tambores velhos dos fundos da casa. Enchi com cimento e pedras. Nós colocamos os corpos deles lá dentro. Fui eu quem os carregou, eu quem os empurrou para o rio. Ela apenas ficou sentada na varanda, chorando sem som. O rosto daquela menina nunca mais saiu da minha mente. Toda noite, eu a vejo me olhando de dentro da água. Vargas baixou a cabeça por um momento. Ele sabia que aquelas palavras vinham do lugar mais profundo do coração de Júlio. Por que você não foi embora? Perguntou Vargas finalmente. Eu pensei que tinha que cuidar dela. Pensei que era amor. Mas toda vez que eu a olhava, eu via a sombra do meu pecado.
Nós nos mudamos para Manaus, vivemos como marido e mulher, mas não houve um dia de paz. Eu tinha medo de dormir, medo da chuva, porque toda vez que chovia eu ouvia o som dos tambores no rio. Vargas suspirou longamente. 4 anos você viveu com esse segredo. Nunca pensou em se entregar? Júlio sorriu amargamente. Muitas vezes, senhor. Mas toda vez que eu tentava falar, ela chorava. Dizia que se eu abrisse a boca, eu morreria. Eu tinha medo não de morrer, mas porque por todo esse tempo, ela foi a única que me aceitou como eu era. Agora eu percebo que não era amor, era apenas o medo que eu mesmo cultivei. Vargas olhou para ele por um longo tempo e depois disse em voz baixa: Você sabe, Júlio, o silêncio nunca salva ninguém. Mas a honestidade, mesmo que tardia, pode acalmar o coração. Júlio baixou a cabeça, as lágrimas caindo sobre a mesa. Eu quero pedir desculpas, senhor. A família do Marcos, aquela menina. Eu sei que eles não vão me ouvir, mas eu quero dizer. Vargas fez um sinal ao escrivão. Anote tudo. Todas essas declarações irão para o inquérito policial. O escrivão assentiu rapidamente. Depois de alguns minutos, Vargas se levantou. Ele olhou para Júlio mais uma vez. Obrigado por ser honesto. Nenhum pecado fica realmente enterrado. Cedo ou tarde, o rio trará à superfície. Júlio o olhou com os olhos marejados. Se eu for condenado, senhor, por favor, diga às pessoas que eu não sou um assassino de crianças. Sou apenas um homem tolo que não teve coragem de dizer não. Vargas olhou para ele por um longo tempo antes de responder. Eu direi, Júlio. Mas o mundo julgará à sua maneira. Meu trabalho é apenas escrever a verdade, não apagar o pecado. Quando Vargas saiu da sala, o ar da noite o recebeu com um silêncio pesado. Ele caminhou pelo corredor longo, vendo as 2 salas agora vazias, uma que esteve cheia de lágrimas, outra de confissões. O agente Fábio se aproximou. Delegado, o relatório completo está pronto. Todos os resultados das confissões e as provas de apoio estão prontos para serem enviados amanhã. Vargas assentiu lentamente. Amanhã, começaremos a reconstituição no local do crime. Todos os detalhes devem corresponder às confissões deles. Eles caminharam em direção à saída. A chuva havia parado completamente. O cheiro de terra molhada enchia o ar. Vargas parou em frente a uma grande janela, olhando para o céu cinzento de Manaus. No reflexo do vidro, ele viu sua própria imagem, cansada, mas aliviada. Em seu coração, ele disse em voz baixa: nenhum segredo pode se esconder para sempre. Cedo ou tarde, o rio falará. E lá fora, o Rio Negro fluía calmamente sob o céu noturno, carregando a história de 2 seres humanos afogados pelo amor, pelo medo e por um arrependimento que nunca teria fim. Na manhã seguinte, depois de uma noite em que os 2 perpetradores finalmente confessaram, a equipe de investigação se preparou para ir ao local para a reconstituição. O céu de Manaus estava cinzento, o ar úmido, como se ainda guardasse os resquícios da chuva e do segredo que acabará de ser revelado. No pátio da sede da Polícia Civil do Amazonas, vários carros de polícia estavam alinhados. Jornalistas já esperavam à distância, suas câmeras prontas para capturar cada pequeno movimento. O delegado Vargas estava ao lado de um carro, vestindo um colete preto com a palavra polícia. Seu rosto estava firme, mas havia um traço de cansaço em seus olhos. O agente Fábio se aproximou com um arquivo em mãos. Toda a equipe está pronta, delegado. O primeiro local é a antiga casa de Marcos em Manacapuru, e o segundo é a margem do Rio Negro, onde os 2 tambores foram encontrados. Vargas assentiu lentamente. Certifique-se de que os moradores não cheguem muito perto. Isso não é um espetáculo. O comboio de carros partiu da sede. As ruas ainda estavam molhadas, e o ar da manhã trazia o cheiro de lama do rio que corria à distância. Após 1 hora de viagem, eles chegaram a Manacapuru. A antiga casa de Marcos estava agora cercada por fita policial. A tinta das paredes estava descascada, o mato alto cobria o quintal, e as janelas rachadas olhavam vazias para o céu. Tudo parecia congelado, como se o tempo tivesse parado desde que a tragédia ocorreu 4 anos antes. 2 pequenas tendas estavam montadas no meio do quintal,
A equipe forense estava ocupada preparando o equipamento de documentação. Sob estrita vigilância, Sofia e Júlio foram retirados do carro da prisão com as mãos algemadas. Os moradores locais observavam à distância, alguns com a cabeça baixa, outros sussurrando. É ela a mulher que teve coragem de fazer isso com a própria filha. Sofia caminhou sem expressão. O vento da manhã bagunçava seus cabelos. Júlio seguia atrás, de cabeça baixa, o rosto pálido. Vargas caminhava na frente deles. Seus passos eram firmes, mas seu peito estava pesado. Ele sabia que aquele dia não era apenas uma reconstituição do caso, mas uma forma de restabelecer a verdade no lugar que um dia foi chamado de lar. O processo começou. Os policiais leram cada passo de acordo com o inquérito. Primeiro passo: a autora prepara o jantar na cozinha. As vítimas estão sentadas na sala de jantar. Sofia ficou naquela posição, olhando para a mesa de madeira que ainda estava lá. Ela ficou paralisada por um longo tempo, como se visse as sombras do passado, pratos brancos, a risada de sua filha, o cheiro da comida que agora se transformará em um gosto amargo. Vargas a observou de longe, tentando manter a profissionalidade, mas em seu peito havia uma amargura difícil de explicar. Ele já tinha visto muitos casos de assassinato, mas nunca um tão cruel, uma mãe que se livrou de sua própria carne e sangue. Quando chegaram à etapa seguinte, Júlio foi chamado. Ele demonstrou como carregou os tambores de metal para o quintal dos fundos. Suas mãos tremiam, sua respiração estava ofegante. Eu os levantei daqui, senhor, e depois enchi com cimento. Sua voz era baixa, quase inaudível. Todos no local ficaram em silêncio. Até o som dos pássaros da manhã parecia ter desaparecido. Vargas olhou para o relógio e deu um sinal. Chega! Vamos para a margem do rio. O comboio partiu novamente em direção às margens do Rio Negro, na divisa com Manacapuru. A água do rio estava calma, refletindo a luz do sol que começava a romper as nuvens. Lá, 2 réplicas dos tambores já haviam sido preparadas pela equipe. Sofia estava na beira da água, olhando para a superfície brilhante do rio. Ela parecia estar falando com as sombras de seu próprio passado. Um policial perguntou: Senhora, foi aqui que vocês jogaram os 2 tambores? Sofia assentiu lentamente. Sim, aqui. Naquela noite chovia forte. A água subiu até aquela pedra, disse ela em voz baixa, apontando para uma grande rocha na margem. Júlio estava perto. Fui eu quem os empurrou, senhor. Ela apenas observou. Mas quando os tambores afundaram, ela chorou. Eu ainda ouço o som daquele choro até hoje. Vargas ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse à equipe de documentação: reconstituição concluída. Registrem todos os horários, posições e declarações. Sua voz era calma, mas seus olhos estavam tristes. O silêncio envolveu o local. O vento trazia o cheiro do rio misturado com o de cimento molhado. À distância, o som da chamada para a oração do meio-dia soou, como uma prece pelas almas perdidas. Após o término do processo, os 2 suspeitos foram levados de volta ao carro da prisão. Ao passarem pelos moradores que assistiam de longe, alguns baixaram a cabeça, outros viraram o rosto. Uma senhora idosa abraçou seu neto e sussurrou suavemente: Filho, não deixe a raiva dominar seu coração. Veja, o amor cego pode fazer as pessoas se esquecerem de Deus. Dentro do carro, Sofia olhava pela janela. O Rio Negro se afastava lentamente, mas em seus olhos, a imagem da água ainda ondulava. Se o tempo pudesse voltar, sussurrou ela, eu escolheria ser uma esposa ferida, não uma assassina arrependida. Júlio, ao lado dela, apenas fechou os olhos. Ele não respondeu, mas em sua cabeça a voz de Lia continuava a ecoar. A pequena risada que antes o chamava de tio Júlio, agora se transformará em um eco que nunca se apagava. No final da tarde, o comboio chegou de volta à sede da polícia. Os jornalistas já esperavam no portão. Microfones foram direcionados a Vargas. Delegado, já está confirmado que eles são os principais autores? Vargas olhou para as câmeras por um momento e respondeu calmamente: a verdade está suficientemente clara. Agora, deixemos a justiça seguir seu curso.
Ninguém pode se esconder por trás do tempo. Ele entrou no prédio sem olhar para trás. Em suas mãos, o arquivo com o relatório da reconstituição estava firmemente seguro. Todos os detalhes batiam: o tempo, a posição e o método. Não havia espaço para negação. Mas mesmo com o caso quase resolvido, Vargas não se sentia aliviado. À noite, ele estava sozinho em sua sala. Da janela via o brilho do Rio Negro sob as luzes da cidade. Em sua mente, os rostos de Marcos e Lia apareciam alternadamente junto com as sombras de Sofia e Júlio, que agora aguardavam o veredito. Ele sabia que a justiça seria feita, mas não havia vitória em uma tragédia como esta. Ele sussurrou suavemente: às vezes, o crime não nasce do ódio, mas de um amor que perdeu o rumo. Uma chuva fina começou a cair novamente, molhando o vidro da janela. Lá fora, o Rio Negro continuava a fluir lentamente, carregando os restos de um segredo que não estava mais oculto e a história de pessoas que lutavam para fazer as pazes com as sombras de seu passado. Após a chocante reconstituição, a notícia da prisão de Sofia e Júlio abalou a sociedade de Manaus e de todo o estado do Amazonas. Em pouco tempo, seus nomes se tornaram o principal assunto na televisão e nas redes sociais. Nas lanchonetes, nos mercados e nos escritórios, as pessoas discutiam o caso como se conhecessem os envolvidos pessoalmente. Como uma mãe pode ser tão cruel? Perguntou um vendedor de legumes na feira da Manaus Moderna, balançando a cabeça. Ele olhou para seu colega ao lado com uma expressão confusa. Se fosse só o marido, talvez por raiva. Mas a própria filha? Amor cego, respondeu o outro. Quando o coração está escuro, até o sussurro do diabo soa como o de um anjo. Comentários como esses enchiam o espaço público. Alguns exigiam a pena de morte, outros falavam sobre a decadência moral. A mídia nacional fez uma cobertura aprofundada, investigando o passado de Sofia, uma ex-professora de jardim de infância conhecida por sua gentileza, e a história de seu casamento que antes parecia feliz. Quanto mais o público investigava, mais difícil se tornava acreditar que o amor poderia se transformar em um veneno tão letal. Por outro lado, o caso levou muitas pessoas à reflexão. Em um programa de televisão noturno, um jovem pastor disse suavemente: não sabemos quando o amor muda de direção, mas quando o coração está cheio de raiva, o diabo pode se disfarçar de lógica. Suas palavras deixaram o estúdio em silêncio. Enquanto isso, na sede da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Vargas participava da última reunião antes de o caso ser encaminhado ao Ministério Público. Todas as provas estavam completas: laudos forenses, confissões por escrito, reconstituição visual e depoimentos de testemunhas. Ele assinou o relatório final com mão firme, embora sentisse o peito pesado. O promotor, que acabará de receber o inquérito de Vargas, olhou para ele com seriedade. Com o processo administrativo rápido e as provas completas, o julgamento será marcado para daqui a 2 semanas no Fórum de Manaus. Este caso certamente atrairá a atenção do público. Precisamos manter a ordem. Vargas assentiu. O importante é não deixar que o sensacionalismo obscureça o verdadeiro significado. Isso não é um drama, é a realidade. O dia do primeiro julgamento chegou. O Fórum de Manaus estava lotado de jornalistas e cidadãos. Do lado de fora do prédio, as pessoas se aglomeravam com cartazes que diziam: Justiça para Marcos e Lia. Dentro do tribunal, a atmosfera era tensa. Sofia sentava-se no banco dos réus, vestindo o uniforme laranja da prisão. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam calmos. Ao lado dela, Júlio olhava para o chão, em silêncio. Na primeira fila, senhor. Heitor e senhora. Elsa sentavam-se lado a lado, seus rostos resignados. Eles não vieram para odiar, apenas para testemunhar o fim da história que lhes tirou tudo. Quando o juiz abriu a sessão, a sala ficou em completo silêncio. O promotor leu a longa acusação, explicando como Sofia planejou o assassinato com veneno e como Júlio ajudou a encobri-lo com concreto dentro dos tambores de metal. Cada frase soava como um pequeno martelo batendo no peito de todos. Sofia permaneceu sentada em silêncio. No entanto, quando o juiz perguntou se ela queria dizer algo, ela levantou a cabeça lentamente.
Eu não peço desculpas por mim, meritíssimo. Eu só quero que minha filha saiba, onde quer que ela esteja, que eu me arrependo. Mas o arrependimento não pode trazer o tempo de volta. A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas baixaram a cabeça, outras derramaram lágrimas. Senhora. Elsa segurou a mão do marido com força. Ela finalmente falou, sussurrou ela. O promotor continuou com voz firme. O ato da ré violou a humanidade. Ela matou o marido e a própria filha. Não há justificativa para isso. O julgamento foi longo. As testemunhas foram chamadas uma a uma. O perito forense explicou o teor de veneno nos ossos das vítimas. A polícia mostrou as fotos da reconstituição. Todas as provas apontavam para a mesma conclusão: ambos eram culpados. Do lado de fora do prédio, o público ainda esperava. Alguns trouxeram flores brancas para colocar nas escadarias do tribunal. Uma estudante universitária sussurrou para sua amiga: não sei porquê, mas também sinto pena dela. Talvez ela tenha perdido a razão por causa de uma dor muito profunda. Sua amiga respondeu suavemente: pena é permitido, mas pecado é pecado. O último dia do julgamento ocorreu 2 semanas depois. O juiz leu a sentença com voz grave. Após considerar todas as provas e confissões, este tribunal decide que os réus Sofia e Júlio são condenados à pena máxima prevista em lei. A sala do tribunal ficou em silêncio novamente. Sofia fechou os olhos, enquanto Júlio chorava sem som. No banco da plateia, a senhora Elsa baixou a cabeça em oração. Não havia sorrisos de vitória, apenas lágrimas que caíam silenciosamente. Após o julgamento, os jornalistas correram em direção ao senhor Heitor. Senhor, como o senhor se sente após ouvir a sentença? Senhor. Heitor respondeu suavemente: ninguém venceu hoje. 2 vidas foram perdidas, outras 2 terminarão. Mas, pelo menos, a verdade não está mais submersa. Suas palavras se espalharam rapidamente pela mídia, elogiadas por muitos como um símbolo de sabedoria em meio a um mundo sedento por sensacionalismo. A resposta de um pai idoso tornou-se um lembrete de que a honestidade e a serenidade são muito mais fortes do que o ódio. Naquela noite, a notícia da sentença foi transmitida em todo o país. Entre os comentários duros e os debates morais, uma imagem foi a mais compartilhada: a foto do senhor Heitor e da senhora Elsa saindo lentamente do tribunal de mãos dadas sob uma chuva fina. Não havia guarda-chuva, mas havia paz em seus passos. O delegado Vargas viu aquela foto em sua mesa. Ele a observou por um longo tempo antes de desligar a tela do computador. Em seu coração, ele sabia que sua tarefa estava concluída, mas uma parte dele se sentia vazia, porque todo crime sempre deixa um espaço que não pode ser preenchido por ninguém. Naquela noite, ele ficou na varanda de seu escritório, olhando para o céu noturno que refletia vagamente a luz do Rio Negro à distância. O vento trazia o cheiro de água e lama, lembrando do início da investigação. Ele fechou os olhos, deixando as memórias fluírem lentamente. Às vezes, murmurou ele, a verdade vem com uma voz alta no tribunal, mas o perdão vem com um sussurro suave no coração humano. Ao longe, o sino de uma igreja soava, respondendo à chamada para a oração de uma mesquita do outro lado do rio. Os sons se misturavam no ar noturno, criando uma harmonia rara, como se o próprio céu quisesse lembrar que, acima de todas as diferenças, a humanidade ainda tem uma esperança em comum: a paz. Depois que toda a atenção da mídia diminuiu e o silêncio retornou a Manaus, o delegado Vargas finalmente teve tempo para olhar para trás. Várias semanas se passaram desde a sentença do tribunal, e a atmosfera na sede da Polícia Civil do Amazonas agora parecia muito mais calma. O grande caso que por meses prendeu a atenção do público finalmente foi oficialmente encerrado. Em seu escritório simples, Vargas estava sentado sozinho, diante de uma pilha de arquivos. A luz neon acima de sua cabeça projetava uma sombra suave em seu rosto, que parecia cansado. Ele olhou para a última pasta com a inscrição Caso Sofia e Júlio. Suas mãos lentamente abriram a primeira página, refazendo cada anotação que ele havia escrito sob intensa pressão. Cada frase era uma lembrança da noite no rio, do grito silencioso dos pais das vítimas, da confissão fria de uma mãe que perdeu o rumo.
Vargas respirou fundo. Acabou, murmurou ele, embora seu coração soubesse que não havia um fim para uma ferida como essa. O agente Fábio entrou com 2 xícaras de café. Delegado, ouvi dizer que o senhor foi convidado para uma transferência para Brasília. Vargas sorriu levemente. Ainda está sendo considerado, mas talvez seja a hora de eu ir. Muitas memórias aqui. Fábio sentou-se na cadeira em frente à mesa, olhando para o arquivo nas mãos de seu superior. Este caso não será fácil de esquecer. Ainda me lembro quando fomos à margem do rio, senhor. A chuva estava fria, mas parecia que aquele lugar guardava uma oração. Vargas assentiu lentamente. É verdade. E todo lugar que já testemunhou um pecado também pode ser o lugar onde o perdão nasce. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas o som do relógio na parede preenchendo a sala. Depois que Fábio saiu, Vargas abriu uma gaveta e tirou um pequeno caderno que sempre carregava durante a investigação. A capa estava gasta. Ele abriu na última página e começou a escrever com uma caneta preta. A justiça não é apenas sobre punir. É um esforço para equilibrar um coração ferido e uma consciência abalada. Às vezes conseguimos encontrar o culpado, mas nem sempre conseguimos curar os feridos. Este caso me ensinou uma coisa: os seres humanos podem perder tudo, até mesmo seu próprio amor, quando deixam de ser gratos. E quando o amor se transforma em obsessão, o que nasce não é mais a felicidade, mas a destruição. Vargas olhou pela janela, vendo o céu de Manaus tingido de laranja ao entardecer. À distância, a sombra do Rio Negro refletia o céu como um longo e tranquilo espelho. Ele ficou em silêncio, deixando seus pensamentos fluírem com o tempo. Alguns dias depois, antes de sua transferência, Vargas decidiu ir a Manacapuru mais uma vez. Ele dirigiu sozinho, passando por uma longa estrada sob árvores frondosas. O ar da manhã estava úmido, e uma névoa fina dançava sobre os campos de arroz amarelados. Quando chegou à margem do rio onde os 2 tambores foram encontrados, ele desceu do carro. O lugar agora estava deserto. A fita policial havia sido removida há muito tempo. Havia apenas mato e o som suave da água. Vargas ficou parado por um longo tempo, olhando para a correnteza. Ele colocou uma única flor branca na superfície da água e a deixou flutuar lentamente. Para Marcos e Lia, sussurrou ele. Espero que vocês estejam em paz. O vento levou sua voz para longe, como uma oração flutuando para o céu. Seu celular tocou, exibindo uma mensagem da senhora. Elsa. Obrigada, filho. Ouvimos dizer que o senhor será transferido. Não se esqueça que neste mundo sempre há espaço para o perdão. Nós já perdoamos. Esperamos que o senhor também possa se perdoar. Vargas leu a mensagem por um longo tempo, seus olhos marejados. Ele percebeu que durante todo esse tempo esteve ocupado buscando justiça para os outros, mas esqueceu que ele também precisava de paz. Ele digitou uma resposta curta: obrigado, senhora. Levarei sua bênção para onde quer que eu vá. Ele olhou para o rio mais uma vez. A luz do sol dançava sobre a água, criando um brilho como fragmentos de vidro. Nesse brilho, ele viu o reflexo de si mesmo, um homem que aprendeu que toda escuridão sempre tem uma pequena fresta para ser iluminada. Naquela tarde, ele voltou para o carro e dirigiu lentamente em direção à cidade. Uma música antiga tocava no rádio, sua melodia suave e nostálgica. Cada verso parecia uma despedida que não precisava ser dita. Ao chegar à sede da polícia, ele assinou os últimos documentos. Todos os arquivos haviam sido entregues. Quando ele saiu do escritório, o sol estava quase se pondo. Alguns jovens policiais prestaram continência. Vargas sorriu e disse em voz baixa: mantenham a integridade. A lei sem coração é apenas uma regra, mas um coração sem lei pode levar ao erro. Seus passos ao deixar o prédio pareciam leves, mas cheios de significado. Lá fora, o vento da tarde soprava suavemente, trazendo o cheiro do rio. Ele parou por um momento, fechou os olhos e sorriu levemente. Obrigado, Manaus, sussurrou ele. Você me ensinou muito sobre perda, sobre amor e sobre a verdade que nunca realmente afunda. O carro preto partiu lentamente, deixando o pátio da polícia para trás.
O céu estava laranja dourado e o Rio Negro, à distância, brilhava como um longo caminho para a tranquilidade. Em meio ao sussurro do vento da tarde, a voz do coração de Vargas soou mais honesta. A verdadeira justiça não é quando o culpado é punido, mas quando o coração ferido finalmente encontra a paz. É aí que o trabalho de um investigador realmente termina. Já se passaram 2 anos desde que Vargas deixou a cidade, mas toda vez que chove, Manaus parece chamá-lo de volta. A estação das chuvas chegou novamente. O céu, toda tarde, fica cinzento, e o vento vindo do rio traz o cheiro de terra molhada. Nas margens do Rio Negro, a correnteza está alta novamente, fluindo forte, passando pelas raízes das árvores que se estendem até a superfície. 2 anos se passaram desde que o caso foi encerrado. Muitas coisas mudaram, mas outras permaneceram as mesmas, como o som das pequenas ondas quebrando sob a ponte Rio Negro, ou os velhos pescadores que ainda lançam suas redes pela manhã. Senhor Heitor e Senhora Elza agora vivem em uma casa simples na periferia da cidade. Desde a sentença, eles raramente falam sobre o passado. Na sala de estar, há apenas uma grande foto de Marcos e Lia, sorrindo na beira do rio, tirada algumas semanas antes da tragédia. Toda vez que chove, Senhora Elza acende uma vela sob a foto e reza em silêncio. A chuva sempre volta para o rio, dizia ela suavemente uma tarde, e os seres humanos finalmente retornarão à paz. No mesmo dia, Vargas também voltou a Manaus. Ele agora era um oficial de alta patente, servindo no Comando Nacional da Polícia. Mas todos os anos, no mesmo mês, ele sempre vinha a esta cidade, não a trabalho, mas para acalmar o coração. Ele caminhou ao longo da orla do Rio Negro, vestindo uma camisa simples e um chapéu velho. O céu estava nublado. A chuva caía lentamente, molhando o asfalto escuro e brilhante. Em suas mãos, ele trazia um buquê de flores brancas. Sob a ponte, Vargas parou. Ele colocou as flores na correnteza, deixando-as flutuar lentamente. No meio do rio, ele fechou os olhos. O som da chuva caindo na superfície da água soava como o sussurro de milhares de orações. Em sua mente, os rostos antigos apareceram um a um: Sofia, Júlio, Marcos, Lia, Senhor Heitor e Senhora Elza. Todos eram como sombras por trás da cortina do tempo. Não havia mais ódio, apenas compaixão e a compreensão de que a vida muitas vezes é cruel com aqueles que não conseguem se perdoar. Vargas abriu os olhos. Do outro lado do rio, um pequeno barco passava, levando alguns jovens que riam alegremente. Ele sorriu levemente. A vida continua, murmurou ele, e este rio continua a fluir, como se nunca se cansasse de carregar as histórias humanas. Ele então se sentou em um banco de madeira velho perto de uma pequena lanchonete. O dono, um senhor idoso, o cumprimentou. Ainda se lembra de mim, seu policial? O senhor costumava frequentar aqui durante a investigação. Vargas riu baixinho. Claro que me lembro. O seu café ainda tem o mesmo sabor. O velho serviu um café preto quente em uma xícara pequena. Este rio, senhor, já viu muitas coisas. Mas estranhamente sua correnteza nunca rejeita nada que cai nele. Talvez seja por isso que os seres humanos também devam aprender a ser como o rio. Vargas ouviu com atenção. Aquelas palavras simples penetraram em seu coração mais profundamente do que qualquer conselho. Ele olhou para o rio, vendo as flores brancas que ele havia jogado quase desaparecendo entre as pequenas ondas. Ao entardecer, a chuva parou. O céu ficou laranja suave, e os últimos raios de sol refletiram na superfície da água como ouro espalhado do céu. Vargas se levantou, olhando para o rio mais uma vez. Obrigado, sussurrou ele, por todas as lições que você me trouxe. Ele se afastou da margem do rio, mas o som da música permaneceu em seu coração. O som da água, o som das memórias, o som do perdão. Dentro dele, a justiça não era mais sobre punição, mas uma longa jornada para aprender a deixar ir. Enquanto ele se afastava, o velho dono da lanchonete ainda sorria ao vê-lo. Ele então voltou a arrumar as mesas, pegou uma folha que havia caído, colocou-a em um pequeno riacho ao lado da lanchonete e sussurrou: cada pessoa tem seu próprio rio. Às vezes rápido, às vezes calmo. Mas todos desaguam no mesmo mar.
No céu, a ponte Rio Negro começou a se iluminar, refletindo sua luz na superfície da água como uma linha de luz sem fim. Abaixo dela, o Rio Negro continuava a fluir silencioso, paciente, carregando as histórias de humanos esquecidos e as orações que nunca foram ditas. A chuva da noite voltou a cair lentamente, apagando os rastros dos passos de Vargas na areia da margem. Mas há coisas que nunca desaparecerão: as memórias, a bondade e a convicção de que, por maior que seja o pecado, o tempo e o amor sempre encontram uma maneira de perdoar. E assim, a história que começou nas margens do Rio Negro finalmente chegou ao seu fim. Cada história tem seu próprio final. Há finais felizes, há os que deixam feridas, e há aqueles que apenas deixam lições. A história de Sofia, Júlio, Marcos e Lia não é apenas uma história de crime. É um pequeno espelho do coração humano, sobre o amor que se transforma em obsessão, sobre o egoísmo que engole o afeto e sobre o arrependimento que chega tarde demais. A vida muitas vezes nos dá escolhas difíceis, mas não há razão para deixar a escuridão engolir a consciência. Em toda raiva sempre há uma oportunidade para perdoar. Em toda tristeza sempre há esperança para recomeçar. Como o Rio Negro que continua a fluir, o tempo também passa sem parar, levando toda a dor e o pecado em direção ao oceano do perdão. Talvez, lá fora, alguém esteja lutando com os erros do passado. Talvez haja um coração cansado por causa da perda. Para eles, que esta história seja um lembrete de que, por mais pesado que seja o fardo da vida, a honestidade e o amor continuam sendo o caminho mais correto. E para todos nós, que esta história nos guie a valorizar mais a família, a cuidar daqueles que amamos e a nunca permitir que o ego apague a luz do amor. Porque quando o amor se vai, o ser humano também perde o rumo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Conte-nos qual lição você sentiu. Pressione o botão de curtir e inscreva-se neste canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima história, uma história sobre a vida, sobre os seres humanos e sobre o coração que está sempre aprendendo a perdoar. A vida nem sempre corre como esperamos. Às vezes, as pessoas em quem confiamos nos machucam. Às vezes, o amor que cuidamos se transforma em ferida. Mas de toda a escuridão, sempre há uma pequena luz que nos lembra de continuarmos a ser humanos. A história que você acabou de ouvir não é apenas sobre pecado e punição, mas sobre o coração humano. Sobre como a ganância pode cegar os olhos e como o arrependimento chega quando tudo já está perdido. Mas também é sobre a esperança de que toda alma tem a chance de mudar, de perdoar e de recomeçar. Não deixe a raiva destruir o que é sagrado em você. Não deixe a tristeza apagar o amor que um dia existiu. Porque no final, tudo se resume à honestidade, à paciência e ao afeto. Se você ama alguém, diga hoje. Se você errou, peça desculpas hoje. A vida é muito curta para adiar a bondade.